Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na história de uma das figuras mais icônicas e inspiradoras da Bíblia. Abraão, o homem que ficou conhecido como o pai da fé. A jornada dele é uma prova viva de coragem, obediência e, acima de tudo, uma confiança inabalável em Deus. Então, prepare-se para conhecer a vida extraordinária de Abraão, o homem chamado por Deus para ser o pai de uma grande nação, e cujo exemplo de fé e obediência ressoa até os nossos dias. Vamos juntos nessa viagem no tempo. A nossa história começa em uma cidade chamada Ur dos Caldeus, um lugar próspero e desenvolvido, mas também profundamente mergulhado na idolatria, onde as pessoas adoravam diversos deuses. Era nesse cenário que vivia um homem chamado Abrão. E foi para ele que Deus fez um chamado que mudaria não apenas sua vida, mas o curso da história humana. Imagine só, do nada, você ouve a voz de Deus dizendo: saia da sua terra, deixe para trás sua família e a casa do seu pai, e vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Eu farei de você uma grande nação. Vou te abençoar, engrandecer o seu nome, e você será uma bênção. Pense no peso dessa decisão. Abrão já tinha 75 anos, uma idade em que a maioria das pessoas busca estabilidade e descanso. Ele tinha que deixar tudo o que conhecia, sua segurança, seus amigos, sua cultura, para seguir uma promessa rumo ao desconhecido. Mas a Bíblia nos conta que, sem hesitar, Abrão obedeceu. Ele reuniu sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, e partiu, confiando unicamente na palavra de Deus. Essa atitude inicial já nos mostra o calibre da fé desse homem. Ele não pediu um mapa, não exigiu garantias, ele simplesmente confiou. E foi. Anos se passaram desde que Abrão deixou Ur. Ele já estava na terra prometida, Canaã, mas ainda não tinha filhos, e a promessa de se tornar uma grande nação parecia distante. Em uma noite, Deus o levou para fora de sua tenda e reafirmou sua promessa de uma maneira inesquecível. Olhe para o céu, disse Deus, e conte as estrelas, se é que você consegue. Assim será sua descendência. Naquele momento, diante da imensidão do céu estrelado, a Bíblia diz algo fundamental. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Essa pequena frase, em Gênesis 15, é a semente de um dos conceitos mais importantes da fé cristã. Crer, aqui, não era apenas um consentimento intelectual, era uma confiança profunda, uma entrega total à promessa de Deus, mesmo quando todas as circunstâncias diziam o contrário. Abrão não via como aquilo seria possível. Ele era velho, sua esposa era estéril, mas ele escolheu acreditar na fidelidade de quem fez a promessa. E essa fé, essa confiança radical, foi o que agradou a Deus. É o princípio de que nossa relação com Deus se baseia não no que fazemos, mas em nossa confiança nele para selar essa promessa grandiosa. Deus estabeleceu uma aliança formal com Abrão. Uma aliança, no mundo antigo, era um pacto sagrado, um acordo solene e inviolável. E como parte dessa aliança, Deus fez algo simbólico e poderoso. Ele mudou o nome de Abrão e Sarai. Abrão, que significava pai exaltado, tornou-se Abraão, que significa pai de muitas nações. Sarai, que significava minha princesa, tornou-se Sara, que significa simplesmente princesa, indicando que ela seria mãe de reis e nações. Essa mudança de nome não era apenas cosmética. Era uma declaração profética, uma confirmação da nova identidade e do destino que Deus havia traçado para eles. Além disso, Deus instituiu um sinal físico para essa aliança: a circuncisão. Todos os homens da casa de Abraão e seus descendentes deveriam ser circuncidados como um sinal perpétuo do pacto entre eles e Deus. Esse ato seria um lembrete constante, gravado na própria carne, de que eles pertenciam a Deus e eram herdeiros de suas promessas. Era a marca visível de um compromisso eterno. O tempo continuava a passar, e Abraão
e Sara envelheciam cada vez mais. A promessa de um filho parecia cada vez mais impossível aos olhos humanos. Abraão estava com quase 100 anos, e Sara, com 90, já havia passado há muito tempo da idade de ter filhos. Foi então que Deus, através de 3 visitantes celestiais, repetiu a promessa de forma específica. Daqui a 1 ano, Sara, sua mulher, terá um filho. Ao ouvir isso de dentro da tenda, Sara não conseguiu se conter e riu. Não foi um riso de alegria, mas de incredulidade. Como poderia uma mulher de 90 anos conceber? Parecia um absurdo. Mas Deus a questionou. Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? E, contra todas as probabilidades, contra todas as leis da natureza, a promessa se cumpriu. No tempo exato que Deus havia determinado, Sara deu à luz um menino. Abraão, com 100 anos, finalmente segurou em seus braços o filho da promessa. E eles o chamaram de Isaque, que significa riso. O riso da incredulidade de Sara se transformou no riso da mais pura alegria e do maravilhamento. Diante do poder de Deus, Isaque cresceu, e ele era a alegria de Abraão, a concretização da promessa de Deus. Mas a fé de Abraão seria testada de uma maneira que mal podemos imaginar. Deus lhe deu uma ordem chocante. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe mostrarei. Tente se colocar no lugar de Abraão, o filho que ele esperou por décadas. O filho da promessa agora deveria ser entregue em sacrifício. Que agonia! Que confusão! Deve ter tomado conta de seu coração. Mesmo assim, a Bíblia nos diz que, na manhã seguinte, Abraão se levantou, preparou tudo e partiu com Isaque, em direção ao Monte Moriá. Durante a jornada, Isaque, inocentemente perguntou: Pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E a resposta de Abraão revela sua fé inabalável. Deus mesmo proverá o cordeiro, meu filho. Chegando ao local, Abraão construiu o altar, amarrou seu filho e, com o coração partido, mas obediente, levantou o cutelo para sacrificá-lo. Naquele instante, o anjo do Senhor bradou dos céus, impedindo-o. Agora sei que temes a Deus, disse o anjo, pois não me negaste teu filho, o teu único. Naquele momento, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres, num arbusto, e o ofereceu em lugar de Isaque. Ali, Abraão demonstrou uma confiança absoluta, crendo que Deus era poderoso até para ressuscitar os mortos, se preciso fosse, para cumprir sua promessa. Abraão viveu uma vida longa e plena, chegando aos 175 anos. Ele viu seu filho Isaque se casar e teve netos, o início da grande nação que Deus lhe prometera. Ao morrer, foi sepultado por seus filhos, Isaque e Ismael, na caverna de Macpela, ao lado de sua amada esposa, Sara. Mas o legado de Abraão vai muito além de sua descendência física. Sua vida se tornou o maior exemplo de fé em toda a Bíblia. Ele é chamado de amigo de Deus, um título de imensa honra e intimidade. Ele é o pai da nação de Israel. Mas mais do que isso, o Novo Testamento o aponta como o pai espiritual de todos os que creem. O apóstolo Paulo, em Romanos, explica que, assim como a fé de Abraão foi creditada a ele como justiça, nossa fé em Jesus Cristo também nos justifica diante de Deus. A história de Abraão não é apenas sobre um homem antigo e suas provações, é sobre o modelo de relacionamento com Deus. É a prova de que a verdadeira fé se manifesta em obediência e confiança, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, e assim concluímos a jornada pela vida de Abraão. A história dele nos ensina uma lição poderosa e atemporal. Fé é muito mais do que acreditar. É obedecer mesmo sem ver o resultado final. É confiar na promessa quando tudo parece impossível. Abraão confiou em Deus contra toda a esperança humana. E por isso, não apenas se tornou o pai de muitas nações, mas também
um farol de inspiração que ecoa através dos séculos, guiando todos nós que buscamos andar pela fé. Muito obrigado por nos acompanhar nesta história incrível. Se você foi inspirado pela fé de Abraão, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Em nosso próximo vídeo, continuaremos essa saga com as histórias de Isaac e Jacó. Fiquem com Deus e até a próxima.